O que é um arquétipo? Um arquétipo pode ser definido como um exemplo perfeito, típico de alguma coisa. É um padrão original ou um modelo do qual todas as outras coisas do mesmo tipo são representações ou cópias. Olhando para um arquétipo de cliente, a gente pode pensar, é um cliente típico, ou na média, é uma pessoa mais ou menos com essas características. Os arquétipos são muito importantes para a gente na discussão de desenvolvimento de clientes, porque isso faz com que o cliente deixe de ser alguém abstrato e se torne alguém mais tangível, como se fosse alguém que a gente conhece. O nosso cliente é como se fosse a mãe de um amigo nosso, ou é como se fosse um tio que a gente tem. É alguém, ou é como se fosse alguém com quem a gente trabalha, que a gente convive no nosso dia a dia. Aí a gente consegue tangibilizar um pouco mais as características dessa pessoa e fica mais fácil a gente procurar mergulhar, entender como que ela pensa, o que é importante para ela, quais são as suas frustrações, as suas necessidades, coisas que a motivam, coisas que são medos que essa pessoa tem, inclusive aspectos emocionais. Tá? Então, o arquétipo ele ajuda muito no processo de desenvolvimento de clientes. A gente, então, precisa desenvolver um arquétipo para cada segmento de clientes que nós identificarmos no nosso modelo de negócios. Como que eu faço para definir o arquétipo do cliente? Quais são essas características que são interessantes de serem identificadas? Primeiro, descrever mais ou menos como é essa pessoa. Qual é a posição que ela ocupa, se ela tem algum título, qual a faixa etária aproximada, se existe alguma diferença de gênero, a gente pode pensar também. Qual é o trabalho que ela desempenha, qual é o papel que ela executa. Depois a gente pode pensar como essas pessoas compram as coisas que elas compram. Elas têm um orçamento discricionário para o tipo de produto ou serviço que a gente quer oferecer. Se existe um orçamento discricionário, qual é o nome do orçamento? Qual é o montante? Qual é a verba? Qual é o montante de recursos que ela dispõe para gastar com esse tipo de item, de produto ou de serviço? O que é importante para essas pessoas? Isso é uma terceira dimensão da avaliação. O que motiva essas pessoas? E o que também pode coloca medo ou incerteza ou risco. O que é percebido como negativo, o que é percebido como positivo, o que é percebido como negativo por essas pessoas. Quem influencia essas pessoas? Esse é uma quarta dimensão. O que elas leem, o que elas assistem, o que elas escutam, e o que elas consideram relevante ou não relevante para a sua tomada de decisão. Então, contemplando esses 4 passos, a gente consegue ter uma boa visão geral das características do nosso cliente. E aí, então, é importante fazer um passo a passo do dia a dia da vida do nosso cliente. Como que ele acorda, como é que ele levanta, o que ele faz, o que ele come. Tentar realmente fazer uma imersão no dia a dia do nosso cliente e entender como que a cabeça dele funciona. Para concluir, gostaria de dar um exemplo simples aqui de um arquétipo, de uma pessoa, de um arquétipo desenvolvido para um cliente de uma empresa hipotética que vende equipamentos para kitesurf, aquele esporte radical onde você é puxado por como se fosse uma pipa, um paraquedas, e você vai de pé em cima de uma prancha na água. Então essa é uma empresa, nesse caso, B2C, Business to Consumer, ou seja, a empresa vende direto, normalmente para clientes, pessoas físicas. Um arquétipo, por exemplo, poderia ser: nosso cliente, ele tem um nome, é o João, ou
um nome qualquer que a gente queira dar, importante até, é bacana a gente dar um nome para, de novo, tangibilizar mais ainda essa pessoa. Ele é um jovem rapaz, um cidadão brasileiro, tem uma idade aí entre 25 e 35 anos, é uma idade média que boa parte dos praticantes de kitesurf tem. Ele gosta de esportes radicais, muitas vezes já pratica outros esportes radicais, como surf, asa delta, parapente, que são relacionados à prancha ou relacionados a algum tipo de vela. Como esses equipamentos costumam ser caros, normalmente esse é o perfil de pessoa que pratica esse tipo de esporte. Normalmente tem uma renda média, pelo menos, e ele está buscando uma alternativa, por exemplo, para quando as condições de vento atrapalham o esporte que ele pratica. Então, no momento, um dia que tem vento muito forte, normalmente não fica bom para surfar, mas para a prática do kitesurf pode ser um bom momento, né? O vento forte ele pode ser conveniente para a prática do kitesurf. Mas como é uma pessoa nova, né, no esporte, ele pode ter uma certa restrição orçamentária, até mesmo por não saber se ele vai gostar ou se ele vai se adaptar com o esporte, né? Então, o custo dos equipamentos pode ser algo que seja importante para ele. E isso pode, como consequência, pode direcionar a nossa oferta de equipamentos para kitesurf para produtos que não sejam nem muito caros e nem muito baratos. Espero que esse exemplo de arquétipo ajude vocês a desenvolverem os arquétipos para cada um dos segmentos e clientes que vocês identificarem no modelo de negócio de vocês.